Punytirtham Sindhu Saraswati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha Amritam Bharatam O interior ou a interioridade não se tornaram barulhentos? Nunca foi barulhento? Não existe tal coisa como ruído nessa região. É apenas que, porque você não está ocupada, você está ficando preocupada. A maioria das pessoas normalmente pensam que estão ocupadas, mas se você olhar para a vida delas, 60% das vezes elas estão apenas preocupadas com alguma coisa. Isso é como ruminar. O que aconteceu ontem você ainda está mastigando. Essa facilidade não existe no seu corpo. Vacas, cabras, ovelhas, todos eles têm essa facilidade. Eles podem comer hoje e depois de algumas horas podem trazer de volta e ruminar. Tal facilidade não foi dada a você em seu corpo. Então você criou uma em sua mente. Tudo está contido. Você não encontrou nenhuma expressão para o seu pensamento, nenhuma expressão para a sua emoção, e essa porta foi aberta por dentro. É outra maneira de fazer isso. A primeira maneira de fazer é a melhor maneira de fazer, porque se você abrir por pressão acumulada, ela se abre hoje e novamente amanhã pode simplesmente se fechar. Ou, antes que pressão suficiente se acumule e ela se abra, alguma outra coisa surta em você e você foge, sim? Porque a pressão aumenta de uma certa maneira. Se você tiver que mantê-la, você precisa. Porque você não sabe o que está acontecendo, parece uma tortura, parece uma tortura de 7º grau. Se você está se submetendo a todo o processo, então, definitivamente sua mente vai perguntar, qual é o sentido de passar por essa tortura? Porque é muita tortura. Não deixar um único pensamento encontrar expressão, não deixar uma única emoção encontrar expressão, não pronunciar uma única palavra, não encontrar expressão para uma única opinião que surge na sua mente, uma única ideia que surge na sua mente. Isso vai fazer você explodir em algum momento. Se você mantiver tudo intacto, isso vai abrir, senão outra coisa vai surtar. Mas você é um pouco, sabe, você é diplomático. Você acredita no caminho do meio. O que significa que você não deseja chegar a lugar algum. Pessoas que acreditam no caminho do meio, elas determinaram que não chegariam a lugar algum em suas vidas. Caminho do meio simplesmente significa sua zona de conforto. Nem isso, nem aquilo. Ou você fica vazio, o simples poder do vácuo abrirá, ou você cria uma pressão em você que isso vai explodir. Duas maneiras de abrir. O caminho do meio significa que você é um enganador profissional. Verdade? Você é um enganador em tempo integral, não profissional. Profissional significa que eles fazem isso apenas por meio período, certo? Eles fazem isso apenas em determinados momentos do dia. Não importa por onde você vai, você faz as suas próprias coisas. Esse é o caminho do meio. O caminho do meio é uma maneira de não chegar a lugar nenhum e depois de algum tempo achar que isso não vai dar em lugar algum.
Agora mesmo você está andando na rua, de repente você encontra uma grande pedra. Existem apenas dois caminhos a percorrer, este caminho ou aquele caminho. Deste lado um tigre está rosnando, daquele lado tem um fogo queimando. Você pensa que a melhor coisa é o caminho do meio, isto é, ir em direção à pedra? Obviamente, isso não vai dar em lugar algum. Isso vai te proporcionar um bom exercício por algum tempo. Se você tentar ir pela pedra, é um bom exercício. Realmente vai desenvolver uns bons músculos se você escolher o caminho do meio. É só que você não vai a lugar algum. O amor não é um instrumento de conveniência, é um processo de autoaniquilação. Você está pronto para, de alguma forma, se desmoronar? Sabe, cair de amores significa que algo de você tem que cair. Portanto, precisamos entender isso. Se algo maior que você mesmo precisa acontecer com você, aquilo que você fez de si próprio, ou seja, a sua criação, deve desmoronar. Só então, algo da criação do Criador lhe tocará. Estar apaixonado significa apenas isso, que você chegar a uma conclusão sobre mim sem saber, enquanto buscador, você chegará a uma conclusão sobre si mesmo. Isso significa que a busca acabou. Uma vez que você tirar uma conclusão, onde está a busca? Você chamar a si mesmo de buscador é absolutamente sem sentido. Sobre as vibrações em Berlim, qual o problema? Nada vai acontecer. Todos de uma vez, desliguem todas as malditas coisas no mundo. Como crianças em idade escolar, tiram férias, todos os seres humanos fazem uma pausa. Todas as outras criaturas do planeta vão celebrar. Então, se todas as máquinas em Berlim vieram a parar, os automóveis alemães não estão trovejando por aí? Então agora, eu estou entendendo a pergunta? Ela está dizendo como lidar com o interior sobre as vibrações internas. Como é que é? Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno, dado que o exterior ficou quieto, mas o interior ficou mais barulhento? Não se trata de seu pensamento e de sua emoção. Uma dimensão além de você se tornou uma parte de você. Se ela amadurecer, torna-se devoção. Se ela amadurecer ainda mais, leva à dissolução. Então, que você seja abençoado com essa possibilidade de que algo além de você lhe aconteça. A vida é um fenômeno fabuloso para aquele que sabe como conduzi-la. Aquele que sabe surfar uma onda pode ver o quão fantástica e fabulosa ela é. Aquele que não aprendeu a surfar será esmagado por ela, ameaçado por ela. Para um surfista muito bom, o seu sonho seria um tsunami. O que todo mundo acredita ser um grande perigo, ele iria gostar de surfar aquilo. Portanto, é só uma questão de habilidade e competência. É disso que se trata o sadhana espiritual. A espiritualidade não é uma deficiência, é um tremendo empoderamento. Se você fizer a quantidade certa de trabalho consigo mesmo, você poderá surfar qualquer onda da vida, seja qual for a forma em que ela venha. É o meu desejo e minha bênção que cada um de vocês se torne surfista de ondas, seja o que for que a vida atire em você. Você deve ser capaz de conduzi-la e conhecer a alegria de viver, pois esse é um período de tempo limitado. A raiva não é uma ação, é apenas uma reação. Em um estado de reação, você está naturalmente em um estado de escravidão. Quem você é inteiramente criação sua. Então, pelo menos, a maneira como você é deveria ser como você gostaria. Se você não é nem mesmo como você gostaria, por que o resto do mundo deveria suportar você?
Essa única coisa você deve fazer? Essa é uma responsabilidade fundamental? E isso é algo que você merece? Que você deveria ser como você gostaria? Isso significa que pelo menos quando você está sozinho, você está bem. Quando nós lidamos com o mundo, existem muitos desafios, mas pelo menos quando você estiver sozinho, você tem que ser um acontecimento maravilhoso. Isso é algo que você precisa fazer. É isso que significa processo espiritual, que você se tornou como você gostaria. Bem, algumas pessoas vão gostar de você, outras pessoas não vão gostar de você. Mas se você não for do jeito que você gostaria, então qual é o sentido? Isso é o que karma significa, que a sua vida é criação sua. Faça com que isso aconteça, que a sua vida seja uma experiência agradável para você mesmo. Assim que isso acontecer, você verá que de alguma forma todos gostarão de você. Sempre existirão algumas pessoas que não gostam de nada. Tudo bem, é da liberdade delas fazerem isso. Porém, o mais importante é que você está acontecendo da maneira que você quer ser. Vamos fazer acontecer? Engenharia interior, eu estou lhe dizendo. Você tem que se engenhar da maneira que você quer. Do contrário, qual é o sentido de viver aqui? Você sabe, no mundo, estamos construindo infraestrutura médica de tal maneira que, hoje, todos estamos esperando que algum dia estaremos todos seriamente doentes. Não precisa ser assim. Se você mora com Narmadaji, não precisa ser assim. E não apenas ela, há muitas outras. Não é necessário que seja assim se você sabe como gerenciar os elementos, se não todos eles. É muito fácil trazer a água e o ar para o seu controle. Esses são dois elementos que são facilmente acessíveis. Se você fizer bem essa combinação e está minimamente consciente sobre o que você consome, você nunca irá ao médico. Houve um tempo, para toda a cidade costumava haver um médico e era suficiente. Hoje, toda a rua tem 5 médicos e isso não é suficiente. Isso mostra como estamos vivendo. Quando esquecemos como viver, quando não respeitamos o que faz a nossa vida, a terra em que caminhamos, o ar que respiramos, a água que bebemos, o próprio céu que nos mantém no lugar, quando não temos respeito e reverência por isso, como eles se comportam dentro de nós é muito diferente. Hoje, existem evidências científicas substanciais para mostrar que a água tem uma memória tremenda. Se você apenas gerar um pensamento olhando para a água, a estrutura molecular da água mudará. Apenas um olhar, a estrutura molecular da água mudará. Se você tocá-la, ela mudará. Como você a toca é muito importante. Então, agora, por exemplo, eles a mantêm em um recipiente de cobre com uma flor em cima. Por quê? Esse é o Deus. Que outro Deus? Se você não bebe água por um dia, esse é o único Deus. Nenhum outro Deus, não é? Então, como você trata a água? A memória permanece por um longo período. Portanto, antes de consumi-la, ou antes dela tocar nosso corpo, como tratamos a água, muda a qualidade de tudo em nosso sistema. Essa é uma ciência que sempre soubemos. Mas hoje a ciência moderna tem feito uma enorme quantidade de experimentação sobre isso. Agora eles estão dizendo que a água é um computador líquido. O volume de memória e inteligência que ela carrega por si mesma é um computador líquido. Isso é o que eles estão dizendo, é um computador fluido. Nós sempre soubemos disso. O que é chamado de Tirth. Por conta de uma gota de água, as pessoas vão e ficam em um templo. É, porque ela tem a memória do divino. Você quer colocar isso no seu sistema. Se a divindade é poderosa e a água tocou a divindade, ela tem a memória do divino. Você quer que isso entre no seu sistema. Mas estar em um espaço puro como esse é uma bênção. Existem certas maneiras pelas quais você pode estar na água. Se alguém fizer isso, toda doença, todas as doenças crônicas desaparecerão.
Existem doenças infecciosas e doenças crônicas. Doenças infecciosas são uma invasão externa. Outros organismos estão entrando em nosso corpo e nos perturbando. Para isso, você precisa de um médico. Você precisa de guerra, precisa bombardeá-los para fora. Guerra química, normalmente é o que estamos fazendo. Porém, mais de 70% das doenças humanas são autogeradas. Nós fabricamos isso dentro do nosso sistema. Isso é simplesmente porque, fundamentalmente, a maneira como tratamos os elementos dentro de nós mesmos e ao nosso redor. A chamada vida moderna não tem absolutamente nenhuma reverência às substâncias que compõem nossa vida. O material gerador da vida está sendo maltratado e estamos esperando que ele se comporte bem dentro de nós e não irá. Então, estando aqui em Narmada, é a hora de trazermos de volta essa cultura, porque ela fez um círculo completo. Agora a ciência moderna está insistindo que a água, a maneira como você a trata, é a maneira como ela se comportará dentro de você. E devemos aprender a tratá-la bem, se queremos estar saudáveis, se queremos estar bem, se queremos ser bem-sucedidos, se queremos ser prósperos. Para todas essas coisas é importante que os elementos dentro de você cooperem. Se eles não cooperarem, nada funcionará. Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha, com habilidade, naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Um ser humano é apenas uma possibilidade. Você pode fazer dele uma possibilidade mais elevada. Para que isso aconteça, nós precisamos afiar um pouco as ferramentas. Sadhanapada significa ferramentas. Pada significa o período em que preparamos essas ferramentas. Que ferramentas nós temos? Bem, se você for um louco, pode ser que esteja carregando uma chave de fenda ou uma chave inglesa. Alô? Do contrário, como ser humano, a única ferramenta que você tem é o seu corpo, sua mente e suas energias. Essas são todas as ferramentas que você tem. Aquele que aprende a usar essas ferramentas por escolha, com habilidade, naturalmente se tornará um ser humano de grande impacto. Aquele que não aprende a usar nem o corpo, nem a mente, nem as energias, de forma consciente e habilidosa, sempre vai pensar, o mundo é injusto, a outra pessoa tem sorte, sou mais inteligente do que ela, mas todo mundo a favorece. Você ouve essas histórias o tempo todo. Você pode ser um fracasso na sua vida, com um monte de explicações e filosofias agregadas. Ou você pode apenas ser um ser humano bem-sucedido. Essa é a única escolha. Essa é a única escolha. Quem não se dá bem consigo mesmo ou com o mundo, sempre tem reclamações. Eu me tornei assim porque meu pai não era legal comigo. Quando você é tão desagradável, como ele poderia ser legal com você? Eu não estou querendo ser maldoso com você, mas se quando jovem você era desprezível e desagradável, seu pai deve ter sido duplamente desprezível e desagradável, para a idade dele, que eu estou dizendo. Alô? Ele passou por muito mais coisas na vida do que você, não é? Alô? Talvez a vida o tenha maltratado muito mais do que a você.
E ele também teve que suportar você. Uma coisa é, se você quiser fazer sadhana, se você quiser aprender a usar essas 3 ferramentas básicas de forma eficaz em sua vida, do corpo, da mente e da energia, o mais importante de tudo que nós temos tentado imprimir dentro de você, desde o primeiro dia do Engenharia Interior, é que aconteça o que acontecer, coisas boas acontecem, coisas más acontecem, coisas lindas acontecem, coisas desagradáveis acontecem, dentro de mim, fora de mim, sou apenas eu, ok? Olá? Você corrigiu essa única coisa em você mesmo? Se faço isso, sou eu. Se não faço isso, sou eu. Você corrigiu isso? Sadhguru, nós pensamos que você iria fazer isso para a gente. Logo no começo da vida, é preciso corrigir isso, que você nunca seja o problema em sua vida. Seu corpo, sua mente e suas energias nunca são o problema. Lá fora existirão alguns problemas, mas nós podemos administrá-los se este aqui não for um problema. Quando este aqui se tornar um problema em cada situação desafiadora na sua vida, então tudo o que você fará será evitar desafios. Se você evitar os desafios, você evitará todas as possibilidades da vida. Você simplesmente se tornará um Thair Sadam. Eles estão lhe dando Thair Sadam? Espero que não. Ok. Veja, todo mundo sabe que isso causa entorpecimento. Em Tamil Nadu, na escola primária, no ensino médio, os professores sempre observam que se alguém está muito entorpecido, eles dizem: isso significa, você comeu arroz com iogurte antes de vir? Portanto, eles sabiam que isso causa entorpecimento, mas não apenas os estudantes comiam, o professor também comia. É só que há lixo suficiente em todos os lugares. Tem bastante lixo no ashram também, com tantas pessoas morando. Tenho certeza de que tem bastante sujeira. Mas nós nos sentamos aqui, com uma brisa fresca e perfume. Não vamos nos sentar lá, onde há sujeira. É a mesma coisa dentro de você, dentro da geografia do seu corpo, há sujeira e perfume. Qual deles você vai expor para si mesmo e todos ao seu redor? Essa é uma grande questão. É necessário um certo nível de tomada de consciência e uma certa companhia. É esse o significado do satsang, estar na companhia da verdade. É muito importante. Se você andar pelo ashram, pela geografia do ashram, devem existir pelo menos 8 ou 10 fossas com muita sujeira, são chamadas de fossas sépticas, cheias de material séptico. Se você for se sentar lá todos os dias, claro que você chegará à conclusão de que o Isha Yoga Center é o lugar mais sujo do planeta. Se você cair nelas, o Isha Yoga será a experiência mais horrível da sua vida. Mas você não deveria cair naquele poço, você deveria cair nesse poço. Mas você entendeu errado a geografia, porque você tem uma história errada. O seu karma é a sua história, não é? Shankaran Pillai decidiu que viraria ladrão
porque nenhum dos seus negócios estava dando certo, ninguém lhe dava um emprego, então ele decidiu que iria roubar alguém. Por isso ele arranjou uma arma de fogo artesanal. Tarde da noite, ele entrou numa loja de conveniência, apontou a arma para o atendente que estava lá e disse: "Passa o dinheiro, ou você vai virar geografia." O atendente falou: "Bem, você quis dizer história, não é?" "Cale-se, não tente mudar de assunto." Não, não estamos falando de assuntos diferentes. Existe apenas um assunto, que é você. Mas você pode cair nesse poço ou naquele poço. Essa será a sua experiência de vida. Então, cair no lugar certo exige um certo talento. Você tem que evoluir para isso, você tem que amadurecer a esse ponto. Você sempre saberá como estar no lugar certo. De certa forma, satsang significa apenas isso, comunhão com a verdade, ou que você está construindo um relacionamento com a verdade. Se você está na companhia da verdade, sua interioridade é agradável. Se sua interioridade é agradável, naturalmente coisas agradáveis virão em sua direção. E você também terá a tendência de se mover na direção de coisas agradáveis. Se você tornar sua interioridade desagradável, você atrairá coisas desagradáveis e você também se moverá na direção de coisas desagradáveis. No ashram, quando você tem depressão, aonde você vai se sentar? Mas não nade na fossa séptica porque você está de mau humor. Mas normalmente essa é a tendência. Quando você está de mau humor, você procurará 5 outras pessoas que estejam de mau humor. Não, não. Quando você está de mau humor, você deve buscar 5 pessoas que estejam de bom humor, não é? Não, não, mas isso não é assim. Quando você se sente triste, você procurará 5 outras pessoas que estejam do mesmo jeito, não é? Isso é como ir nadar na fossa séptica porque você está deprimido. É o jeito errado de lidar com a vida, só isso. Eu não estou dizendo que você não deveria fazer isso. Só que isso não é a seu favor, apenas isso. É só que você se tornou tão autossuficiente que você não precisa mais de nenhum inimigo na sua vida. Isso é muita autossuficiência. Portanto, o processo espiritual é outra coisa. Manter a limpeza fisiológica e a limpeza psicológica é a primeira coisa. Do contrário, a espiritualidade será uma batalha. Não será, você sabe, perfume de jasmim na brisa da primavera, não. Será uma tarefa árdua, uma batalha, o tempo todo uma batalha. Muitas pessoas vivenciam suas vidas, particularmente sua vida espiritual, como uma batalha. Por quê? Bharatam Mahabharatam Ganga Narmada Punya Tirtam Sindhu Saraswati Kaveri Jivana Karana Tattvam Nadirashtrasya Maha